Como é que tá aí a minha... Eu olho para onde? Lá, deputado, ó, tá vendo aquela câmerazinha lá? Embaixo ou em cima? Em cima. Em cima. Tá bom. Boa noite, os internautas, as internautas que acompanham a página do PT na Câmara pelo Facebook. Nós vamos conversar agora com o nosso líder da oposição aqui na Câmara, deputado José Guimarães. O deputado vai fazer um balanço dos acontecimentos que estão acontecendo, inclusive agora, né, deputado? No Rio de Janeiro, lá no Círculo Voador. Aí, essa primeira parte da nossa conversa, eu queria que o senhor falasse para a gente dessa semana de mobilização, que é uma semana crucial para a democracia brasileira, não é isso? Exatamente, Benildo. Eu quero te cumprimentar, os nossos internautas, tanto da página aqui da liderança da bancada, como da minha página no Facebook do Ceará, de todas as redes sociais do PT Nacional, todos aqueles que acompanham o nosso trabalho, o trabalho da bancada do PT, o papel das nossas lideranças, no meu caso como liderança da oposição aqui da Câmara. Enfim, quero cumprimentar e abraçar a todos e a todas e dizer a nossa alegria de partilhar esse momento. E, inclusive, nós estamos assistindo, agora há pouco, e continua ao vivo, o ato que acontece nesse momento no Rio de Janeiro. É um ato em defesa da democracia e da nossa Constituição, que vez ou outra ela é ameaçada, vez ou outra nós temos que reafirmar o compromisso que nós temos permanente com a democracia e com a defesa da nossa Constituição. Nós vamos, a partir desse ato do Rio de Janeiro, que tem a presença do presidente Lula, de várias lideranças do PSB, do PSOL, do PCdoB, que estão lá, Emanuel Freixo do PSOL, e lideranças que não têm partidos. Porque num momento como esse, nós não podemos partidarizar. A disputa é suprapartidária, é daqueles que defendem a democracia, o direito de ir e vir, né? Os pressupostos que conformaram a nossa Constituição de 88. E, portanto, vamos ter uma semana, Benildo, decisiva. Nós estamos iniciando no Rio de Janeiro, amanhã tem mobilização em São Paulo e na próxima quarta-feira o país inteiro vai estar voltado para o Supremo Tribunal Federal. Aqui em Brasília também vai ter as mobilizações também acontecem aqui em Brasília, em frente ao STF, a partir do meio-dia, e panfletagem, então... em várias partes do Brasil, em todos os cantos do Brasil, por exemplo, no meu estado, o estado do Ceará, vai ter a partir da manhã na Praça da Bandeira, vai ter na cidade do Crato, no Cariri, em várias cidades pelo Brasil afora, todos irmanados por uma coisa. Não é praticar nenhum ato de violência, como os fascistas fizeram agora na caravana do Lula. A violência é para externar para a população esperança, amor, solidariedade, que tenhamos um país democrático, onde o direito de ir e vir, onde os pressupostos da nossa Constituição sejam sempre respeitados por qualquer magistrado, o direito à presunção da inocência. Então, são princípios que fundantes do regime democrático. Ninguém quer mais ditadura. Esse processo de ódio que foi instalado no Brasil, ele não serve à democracia, e muito menos aos progressistas, aos democratas do Brasil. Todo mundo tem o direito de divergir do Lula, de qualquer outra personalidade nacional, mas ninguém pode ameaçar com violência, que aliás, como fizeram na caravana do Lula recentemente nos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Ou seja, ao tempo que alguns adotavam métodos, práticas fascistas com violência, até o chicote, que foi a arma utilizada pelos coronéis do Nordeste para açoitar o povo, eles usaram nessa caravana do Lula. Mas é como a gente conversa com as pessoas, e você estava me relatando aqui, Benilson, ao tempo que se via isso, quando chegava um pouquinho na frente, era alegria, era esperança de um Brasil diferente, o reconhecimento do que o Lula fez pelo Brasil, a vida dele, os programas que ele criou, o que ele fez pelos pobres, pela educação, por aqueles que eram deserdados de tudo.
é que o Lula deu oportunidade, até para ele, para os grandes. Porque o governo do Lula foi tão exitoso que todos ganharam, os pequenos, os médios, os grandes. Aliás, aqueles que botavam os tratores nas rodovias foram comprados com os programas que o Lula criou. Isso. Eu me lembro que um programa, essa gente toda estava no Palácio do Planalto, no Mais Alimentos. Sim. Que era o programa que tinha que incentivar a produção. E o agronegócio sempre foi um setor importante, estratégico no crescimento da economia brasileira, nas nossas exportações, enfim. Então, nós temos uma semana que é decisiva. É fundamental as pessoas se mobilizarem. Usam crachá. Ninguém quer violência. Nós somos patrocinadores da paz, deputado, do Estado democrático, da esperança, do sonho. Ninguém pode incentivar a violência. A violência, só aqueles que fizeram violência contra nós nos tempos da ditadura querem praticar agora. Nós temos que negar isso. O nosso caminho é o da democracia, a defesa da nossa Constituição, que são valores que permanecem, que sem eles nós temos estado de exceção. Portanto, nós temos muita clareza dos desafios que estão postos para nós nesse momento. Deputado, o senhor é vice-presidente nacional do partido. Então, você está dentro de uma história que sempre foi de mobilização e de engajamento nas causas sociais. Então, nunca houve na história do partido nenhum ato de violência quando as pessoas se manifestam, quando unem os movimentos sociais. E não será, dessa feita, não será diferente. Eu queria que o senhor falasse para a gente qual que é a expectativa que o senhor, a bancada da oposição espera, qual que é a expectativa de vocês diante do julgamento que está marcado para esta quarta-feira. Os 11, qual que é? O que o senhor acha que os 11 magistrados, os 11 juízes vão decidir na próxima quarta-feira? Para nós todos, né, Benildes? Não só para o PT, para a oposição, mas para os democratas do Brasil, daqueles que nasceram lutando pela democracia, que foram às ruas pedindo democracia, liberdade, que foram às ruas para protestar contra a morte do Edson, aquele grande Edson, né, Luiz, no Rio de Janeiro, as Margaridas, os homens deste país que lutaram tanto contra a ditadura. Eu mesmo, Benildes, nasci lutando pela democracia. Eu entrei na Universidade Federal do Ceará na década de 80, portanto, nós fazíamos as passeatas pelo ensino público gratuito, pela reconstrução da UNE, pelas liberdades, pelo direito de reunião. Nós somos herdeiros disso tudo. Seria estranho nós não defendermos a Constituição. O que nós esperamos, e é o Brasil inteiro, é que o Supremo faça cumprir a nossa Constituição. Por onde eu ando, eu digo, cada ministro tem o direito de expressar o seu voto num julgamento que marcará a história do Brasil. A nossa expectativa, a minha expectativa é a melhor possível. Eu penso que o Supremo vai chamar o feito à ordem e vai dar uma diretriz daqui para frente. Como é que é mesmo a implementação daquilo que está dentro da nossa Constituição. É como vários juristas do país estão dizendo, a expectativa é uma só, é que os ministros do STF e as ministras possam votar com base na Constituição e nos princípios que fundaram essa nossa Carta Republicana. A presunção da inocência, que é um princípio base lá da nossa Constituição, o trânsito em julgado, não se julgar nada sem o amplo direito de defesa. Porque em qualquer país do mundo, as democracias do mundo, ainda que o condenado possa receber penas mais duras, mas o trânsito, o rito, o respeito às regras, isso são elementos que fundaram a nossa democracia. É o que está na nossa Constituição. Então a democracia ela é para isso, é para ter regras. Um juiz não está acima da lei, nem o político, nem o presidente da República. Todos precisam agir em respeito à Constituição. E a nossa expectativa, é claro que as pessoas estão se mobilizando, nesse momento já tem mulheres em frente ao STF, mas não é para xingar ninguém, é para pedir uma coisa: queremos o respeito à nossa Constituição. Se nós fizermos isso, eu penso que o Brasil voltará à normalidade democrática. Eu não vou nem, num momento como esse, é claro que tem uma outra discussão que não vai estar em jogo no Supremo, mas para sair um pouco da questão do Supremo, todo mundo sabe, o país sabe, Benilton, o que foi feito nesse processo na primeira instância contra o Lula. As pessoas sabem por que estão perseguindo o Lula. O país inteiro sabe disso. As pessoas sabem que o Lula não é corrupto.
As pessoas sabem que o Lula não merecia tamanha injustiça pela história dele. Ele não acumulou riqueza, coisa nenhuma, portanto o Lula é um dos seres humanos mais extraordinários que eu conheço na história do Brasil, até pela minha relação pessoal que eu tenho com ele. Um cara que tem coração, um cara que tem alma, que deu oportunidade para você trabalhador, para você trabalhadora, para você servidor, deu oportunidade. Às vezes eu vejo, eu queria dizer aqui, muito humildemente, tanta gente que foi beneficiado pelo governo do Lula e da Dilma, que no mínimo mereceria ser gratos. Essa gente poderia ser gratos. Essa gente poderia ser grata com o presidente que fez muito pela história desse Brasil. Portanto, esse processo foi uma injustiça que foi feita contra o Lula, né? E, portanto, a nossa expectativa é que o Supremo possa votar, os ministros votar de acordo com a nossa Constituição. Eu não podia ter outra visão e nem outra expectativa. A nossa expectativa é positiva. Vamos aguardar, vamos nos mobilizar nas redes sociais para fazer duas coisas: a defesa da Constituição e a defesa da democracia. Deputado, eu não sei se o senhor gostaria de tocar nesse ponto, mas eu acho que o senhor pode contribuir, inclusive, para que os internautas que nos acompanham agora, e vou aproveitar para pedir para que curtam, que compartilhem e que comentem sobre esse assunto que está sendo debatido agora com o líder da oposição, o deputado José Guimarães, do PT do Ceará. Deputado, antes, nunca na história deste país, como bem disse o Lula, você vê, porque é natural da democracia que haja os movimentos contra e a favor. Mas nunca antes, na história desse país, a gente presenciou greve de fome, jejum, passeata, abaixo-assinado de juiz, diante de um caso como esse. O papel do juiz não é apenas julgar ou fazer esse tipo de movimentação? Olha, é evidente, eu conheço várias cortes internacionais e é importante dizer para o nosso internauta que nos Estados Unidos, eu conheço bem a da França, já visitei o parlamento francês e, enfim, conheço a forma como funciona, o que é para nós aqui o Supremo Tribunal Federal, a Corte Suprema na França. Os ministros entram, não dão entrevista. Porque quando o juiz sentencia, ele julga um ser humano. Ele pode estar cometendo injustiça. Então, o juiz, ele deve falar, na minha compreensão, isso é Estado de Direito, nos autos. O juiz, ele fala de acordo com os autos, dentro dos autos, para não expor ninguém. Porque, inclusive, aqui no Brasil, nós já temos vários episódios que as pessoas foram condenadas anos e anos, e depois se descobre que não tem culpa alguma. Porque hoje no Brasil há uma exceção generalizada, esse ódio, essa coisa assintosa que está acontecendo, ela prejudica o ordenamento democrático do Brasil. Hoje, quando sai uma manchete num jornal ou numa televisão, as pessoas acreditam e às vezes a honra da pessoa é maculada por uma manchete que não é verdadeira. Então isso tudo a gente precisa ter muito cuidado. Precisa ter muito cuidado. O papel de um magistrado não é estar se exibindo. Quem se exibe é politicamente, nós que disputamos. É por isso que os ministros do Supremo, por exemplo, eles são vitalícios. É porque é exatamente para não sofrer interferência política. Mas nós não, nós políticos, a cada 4 anos, nós renovamos o mandato. Uns vão para casa, outros se reelegem. É diferente, o juiz não. Ele é nomeado juiz, ele passa a vida toda. Ele tem ascensão na carreira, jamais ele vai deixar de ser juiz. Se fossem eleitos, eu até defendo que todo o ordenamento, os juízes do país, sobretudo das cortes superiores, fossem eleitos pelo voto. Exatamente para poder, ou então tivesse um período, né? Mas enfim, eu vejo que isso que está acontecendo no Brasil é muito ruim. Eu acho que ninguém... O povo tem todo o direito de protestar, o regime democrático é assim, tem eleição, termina a eleição. Tudo que está acontecendo no país foi o fruto que aconteceu em 2014. Sim. Nós ganhamos uma eleição com a Dilma e parte do Brasil
alguns setores não aceitaram aquela derrota. Quem não lembra o que aconteceu na eleição? Quem não lembra o que aconteceu com o Aécio, que foi o nosso concorrente, que nós derrotamos naquela eleição? Quem não lembra o que o ex-presidente Cunha fez aqui na casa para caçar a Dilma? Quem não lembra disso? Portanto, o que está acontecendo no Brasil é resultante daquele processo que aconteceu em 2014. E veio em 2015, montaram um processo de boicote ao governo da Dilma, depois veio 2016, fizeram o afastamento, 2017, não dá. Eles meio que tinham uma ideia assim, muito simplista do país e da política. Nós vamos afastar a Dilma, morre o PT e morre o Lula. Quebraram a cara. Nem morreu o Lula, muito menos o PT. E estamos todos vivos, porque nós somos produtos da democracia no Brasil. Portanto, nós vamos seguir em frente. Na luta sempre. Não se apaga um legado assim, né? Não se apaga, nós temos história. Eu nasci na Universidade Federal do Ceará, da zona rural, trabalhando, e fui lá que eu fiz passeata pelo ensino público gratuito. Me formei pela Universidade Federal do Ceará e exerço o mandato aqui, sempre procurando defender as causas do meu povo do estado do Ceará e do Brasil, porque também eu sou da direção nacional do PT. O que está acontecendo, a história fará justiça um dia. A história, vou repetir, fará justiça um dia. Pode não ser agora, mas no futuro será, porque chega a ser desumano o que fazem contra o PT, o que fazem contra o Lula. Eu nunca vi, toda a minha vida, de militante político, de deputado estadual, deputado federal, eu nunca vi uma caçada tão odienta que é feita permanentemente contra o PT e contra o presidente Lula. Chega a ser chocante, as pessoas às vezes até choram com pena. Eu vou falar uma coisa para vocês. Nosso internauta. Agora na Semana Santa, eu sempre visito minha mãe nos momentos assim, feriados, porque ela mora no sertão do Ceará. Tem 93 anos, lá na região de Quixeramobim. E eu aproveitei a quinta-feira e estive em Milhã, Senador Pompeu Pica Carneiro. E várias solenidades lá, algumas com o governo do estado. Sabe o que as senhoras falavam para mim? Eu me lembro que eu fui a uma reunião em Pica Carneiro, uma cidadezinha do sertão central do Ceará, e a reunião era na casa paroquial, no centro paroquial da igreja. E as senhoras que estavam na reunião depois pegavam na minha mão e diziam: o que vai acontecer com o Lula? Tenha fé, vai dar tudo certo. Toda noite eu rezo por ele. Eu rezo por vocês, porque vocês ajudaram tanto aqui nós, pobres aqui, que nós não tínhamos direito a nada. Portanto, essa corrente de solidariedade, de amor, de esperança, que é verificada nas caravanas lá fora, essa violência que é uma coisa que tem que ser repudiada por todo mundo, é muito legal para a gente. E nós, sobretudo, no Nordeste, mas não é só no Nordeste, o que está acontecendo agora no Rio de Janeiro, em várias partes do Brasil, o Brasil precisa se levantar para apagar definitivamente com esse autoritarismo e essa violência que estão presentes no cotidiano do Brasil. Todo mundo tem direito de discordar do Lula, quem quiser, mas ninguém tem o direito de atirar nesses atentados que foram feitos na Caravana do Sul. Portanto, nós temos que defender, acima de tudo, a democracia e a nossa Constituição. Por isso, meninos, que eu estou muito tranquilo, coração quente e cabeça feia para enfrentar o lado do Lula e todos aqueles da nossa bancada e todos aqueles que no Ceará acompanham o nosso trabalho em Brasília. Nós não vamos recuar. Nós somos os principais responsáveis pela construção da democracia no Brasil, da campanha das diretas, do fim do regime militar, do que nós construímos nesse país. Portanto, o nosso caminho não pode ser outro. Custe o que custar, o nosso caminho é um só, é a democracia e a nossa Constituição. Deputado, o senhor tocou num assunto assim, que é recente e que, para a gente concluir esse nosso bate-papo, é sobre a questão das caravanas. Essa foi uma caravana diferenciada, vamos dizer assim, mas diferente pelo ponto de vista que o senhor mesmo já abordou, que é a questão da violência, que a gente não estava acostumado. O senhor acompanhou a caravana do Nordeste quase toda, e o senhor viu como é que é a reação das pessoas. As pessoas, a gente subia e descia do ônibus a cada trecho que a gente caminhava e você só via gratidão, amor e esperança. O senhor lembra disso? Você lembra como que foi lindo? Agora também foi muito bonito, porque apesar das barricadas, das pedras, dos ovos e dos tiros, quando se chegava, eles não conseguiram tirar o Lula da estrada.
Eles só conseguiram fazer com que o Lula chegasse até seu povo, entendeu? Então é isso que aconteceu. A partir disso, a partir da caravana do Nordeste, a partir da caravana do Sudeste e agora do Sul... E a de Minas. A de Minas, então, Minas e Rio de Janeiro. O senhor acha que esse é o caminho certo, que Lula precisa continuar com o pé na estrada para as próximas caravanas? Até porque o Brasil é um continente. A ideia das caravanas é uma ideia vitoriosa, exitosa, surpreender os nossos adversários. Por que eles agora se retroalimentaram contra o Lula? É porque viram que a cada momento o Lula se aproxima mais do povo. Então, as caravanas foram ações muito importantes. E não é caravana eleitoral, não, ainda que eles digam que é caravana para discutir o Brasil, a crise que o Brasil está passando, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, aquilo que nós conseguimos derrotar aqui na Câmara, discutir os direitos do povo. As caravanas despertaram o Brasil para a grave crise que ele está passando. E é por isso que eles quiseram interditar agora na Caravana do Sul. As caravanas estão sendo vitoriosas. Mesmo a do Sul, com esses atos violentos, mas quando o Lula, eu recebi as fotos, os vídeos em Chapecó, em tanto canto, aquela multidão, as pessoas choram, aquele cordão humano que foi feito numa cidade de Chapecó, né? Até o hotel. São exemplos que não apagam. Eles não apagam. Não é um chicote, uma chicotada. Em Curitiba, a turma do Bolsonaro. Bolsonaro que nem conseguiu fazer um ato, que não foi ninguém. Então, mesmo com os chicotes, com as chicotadas que eles deram, não apagam o que significou essa caravana no Sul. Foi muita alegria, foi muita esperança. Claro que teve violência, mas vamos deixar isso de lado. O que é importante é o Lula prosseguir. Eu defendo que, a partir de agora, façamos a caravana do Norte, nas terras do Amazonas, que é muito importante. Eu acho que é fundamental fazer isso, e depois no Centro-Oeste. Enfim, é percorrer o Brasil. Aliás, é isso que o Lula fez e vai continuar fazendo, quer queiram eles ou não. Nós não vamos abandonar a trilha, caminho, povo, sempre ao lado do povo, defendendo as suas causas, discutindo os problemas e apresentando soluções, porque o Lula tem experiência, foi o melhor presidente da história do Brasil e sabe como ninguém tirar o Brasil do atoleiro em que ele se encontra. Então, deputado, o senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Já falei, foi demais para o nosso internauta. Então, vamos agradecer a audiência das pessoas que acompanharam a gente até agora, aqui com esse bate-papo com o nosso líder da oposição, o deputado Guimarães. Obrigado pela audiência. Você sabe que é toda semana. Alguns até dizem, deputado não trabalha. Olha, nós trabalhamos muito aqui. Hoje é segunda-feira, eu cheguei aqui desde 2 horas da tarde, não parei ainda, já estou até cansado. Mas é assim, as pessoas elegem os deputados para estar aqui trabalhando. E eu, o cearense, sabe muito bem do que eu faço lá e cá. Porque eu venho para cá, para segunda, terça, quarta e quinta, depois lá, sexta, sábado e domingo, pelo estado afora, trabalhando, discutindo. Enfim, esse é o nosso destino, é a democracia. E esse é o nosso líder da oposição, deputado Guimarães, que agora a gente agradece vocês pela audiência e na próxima semana o deputado Guimarães vai estar aqui de novo com a gente num bate-papo legal igual a esse. Muito obrigada pela audiência e uma boa noite a todos.